Olá, pessoal, mais uma aula, agora sobre função exponencial. Iniciando com a definição, chama-se função exponencial. Toda função f de r em r mais asterisco, reais positivo, tal que f de x é igual a elevado a x, com a pertencente aos reais asterisco positivo, né? Os reais positivos, e a diferente de 1. Então, quando nós estudamos e revisamos potenciação e radiação no vídeo anterior, nós vimos esta fórmula aqui, tá? Que é a fórmula do montante acumulado em regime de juro composto e taxa constante. Então, aqui é uma aplicação de uma função exponencial, certo? Em que a variável aqui vai ser o t, tá? A variável t. Neste caso aqui, o t, né? Por se tratar de situações financeiras, né? Tempo, então é natural, tá? Vamos para alguns exemplos de funções exponenciais. Temos aqui a função f de x igual a 2 elevado a x, g de x igual a 5 elevado a x, h de x 1/4 elevado a x. Vamos ver dois gráficos da função exponencial. Um gráfico aqui, um exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Então, aqui vamos elencar alguns valores para x, tá? E substituir, então, aqui na função. Então, quando o x assume o valor menos 3, nós vimos na revisão, né, que vai dar 1/8. X assumir valor menos 2, né, 1/4, menos 1, 1/2 e assim por diante. Então, colocando todos esses pontos que nós encontramos aqui no sistema cartesiano ortogonal, então vamos ter aqui essa curva, tá? Então, é o gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Então, vejam que temos aqui o domínio da função, né? O domínio da função são todos os reais, tá? A imagem são os reais positivos, tá certo? Ou seja, não tem o zero, tá? Positivos. Esse gráfico ele não toca no eixo x, tá? Ele tende aqui a menos infinito, mas não toca no eixo x, tá certo? Então, a imagem são todos os y maiores que 1, tá? E a função ela é crescente em todo o seu domínio. Outro exemplo da função exponencial, a função g, 1/2 elevado a x, tá certo? Da mesma forma como fizemos anteriormente, né, aqui elencando pontos aqui, valores para x, substituindo aqui na função, né, e aplicando aqui a propriedade, né, aqui o expoente negativo, né, inverte aqui a potência, 8, menos 2, da mesma forma, menos 2 vai dar 4, menos 1, 2, tá? E colocando esses pontos também aqui no sistema cartesiano, certo? Vamos ter, então, essa curva aqui, que é a função exponencial, o gráfico da função exponencial, 1/2 elevado a x. Então, da mesma forma, o domínio da função são todos reais, tá certo? A imagem são todos reais positivos. Aqui também não vai tocar, né? Tendo aqui a mais infinito. E a imagem, tá? São todos valores maiores que zero, tá certo? Maiores que zero. Y maiores que zero. E a função g é decrescente, né, em todo o seu domínio, certo? Vamos construir dois gráficos para darmos uma ênfase em relação aqui ao domínio da função, tá certo? E a imagem da função. Então, temos aqui uma expressão geral, tá? Uma expressão geral da função exponencial, tá certo? E vamos colocar aqui alguns pontos de forma aleatória, alguns valores, né? B5 e aqui vamos colocar 1. Então, tem aqui a função exponencial, 2 vezes 3 elevado a x mais 5 mais 1. E vamos construir, então, um gráfico dessa função. Então, o gráfico da função está aqui, tá? A expressão lá que nós formamos. Então, tem esse gráfico, tem essa curva aqui, tá certo? Eu quero dar um destaque aqui a um eixo que existe. Aqui é um eixo auxiliar, tá? Que é esse eixo aqui, y igual a 1, tá certo? Que é um eixo paralelo ao eixo x. Então, esse gráfico aqui não toca, então, aqui nesse eixo, tá? Nesse eixo auxiliar, tá certo? Y igual a 1. Então, ele vai, né? Muito próximo, tende a menos infinito, chega muito próximo aqui, mas ele não toca no eixo. Sendo assim, a imagem desta função são todos y maiores que 1, tá certo? E o domínio, né? Todos os reais. Vamos construir mais outro gráfico.
Vamos colocar aqui outro ponto, os valores para x. Aqui k igual a 4. Aqui 2. Vou botar aqui negativo. Menos 2. Vamos construir então esse gráfico. Então, temos aqui o gráfico de laranja, né? Esse gráfico aqui, observe que tem outro eixo aqui imaginário, né? Outro eixo aqui auxiliar, na verdade, auxiliar, tá certo? Que é paralelo, né, ao eixo x, tá? É o eixo y igual a menos 2, tá? Então, esse gráfico aqui, tá certo? Ele não toca nesse eixo auxiliar, tá certo? Sendo assim, o conjunto imagem dessa função são todos y maiores que menos 2, tá? E o domínio são todos os reais, tá certo? Vamos passar para a próxima página. Na próxima página tem as propriedades da função exponencial, tá? A primeira propriedade, quando a função f de x igual a elevado a x, né? A função ela é injetora, tá? A função f de x, a elevado a x, ela é injetora, ok? De maneira geral, a gente pode observar que a função é injetora quando tem dois elementos do domínio, por exemplo, aqui x1 e x2, se eles são iguais, se somente se as suas imagens também sendo iguais, tá certo? Então, aqui uma afirmação da função injetora. De maneira análoga, se o domínio disser que dois números são diferentes, as imagens também são diferentes, tá? As imagens desses elementos são diferentes. Com isso, a gente garante, então, que a função ela é injetora, tá? A segunda propriedade, que a função ela é crescente, tá? A função f de x igual a elevado a x é crescente na situação em que o a for maior que 1, tá certo? Mas, de maneira geral, nós podemos analisar se pegar dois elementos do domínio e comparar que x2, por exemplo, é maior que x1 e a imagem de x2 for maior que a imagem de x1, tá certo? Então, quando mantém aqui a mesma desigualdade, tá certo? Então, a função ela é crescente, ok? Agora, só observando a função f de x igual a elevado a x, só observando aqui o a, eu já posso concluir, se o a for maior que 1, que a função ela é crescente, tá? Como vimos anteriormente, né, a função f de x igual a 12 elevado a x, então a função 12 elevado a x é uma função crescente, o a é maior que 1. E a terceira propriedade, quando a função exponencial é decrescente, quando o a estiver entre 0 e 1, neste intervalo aqui, tá certo? Entre 0 e 1. Então, vejam só. De maneira geral, se pegar dois elementos x2 menor que x1, então faça a comparação, né, das dois elementos do domínio e chega à conclusão que a imagem de x2 é maior que a imagem de x1, ou seja, teve uma inversão da desigualdade, então a função ela é decrescente, tá? Mas aí, só observando a função f de x igual a elevado a x, se eu chego à conclusão que a estiver nesse intervalo, entre 0 e 1, ela é decrescente. Como nós vimos, né, a função f de x igual ao meio elevado a x, né, um meio está nesse intervalo e a função é decrescente, tá? Bom, na próxima página nós temos um modelo de variação exponencial, tá certo? Esse modelo aqui nós vimos, né? Esse modelo aqui, vimos mais uma vez aqui esse modelo, que é do montante, né? Acumulado a juro composto, tá certo? Que eu posso aplicar, tá? Em áreas fora do âmbito financeiro, tá? Na modelagem de fenômenos que envolvem grandezas que crescem ou decrescem, tá? Há uma taxa constante, tá certo? Então, eu posso aplicar esta fórmula. Nós vamos fazer, vou fazer agora uma intervenção, né, com os slides, tá certo? Vamos para os slides. Eu vou fazer uma demonstração, vou lá colocar um exercício envolvendo esta fórmula, como outros também. Resolver outros problemas, né, envolvendo função exponencial, tá? Então, vamos fazer a leitura do primeiro problema. Uma amostra de 4 quilos de uma substância se desintegra a razão de 0,25% ao ano. Indicar a equação que expressa a massa M dessa amostra em quilogramas em função do tempo T em ano. E, com auxílio de uma calculadora científica, calcular a massa dessa amostra daqui a 30 anos. Então, como nós vimos, né,
que se uma grandeza de valor C ela cresce ou decresce a uma taxa percentual constante I, por unidade de tempo, então o valor M dessa grandeza, após T dessas unidades de tempo, é dado por esta fórmula que nós vimos, né, anteriormente. Então, assim, a amostra de 4 kg, que se desintegra a razão de 0,5% ao ano, terá daqui a T anos a massa M em quilogramas dada por... Então, aqui nós vamos fazer aqui uma substituição, né, imediata, tá? 4 em C, tá certo? E transformar aqui 0,25. Nós temos então aqui a expressão, tá? A expressão exponencial em função de T. Então, vamos ter aqui a massa, tá? Aqui, resolvendo então aqui essa operação, vamos ter aqui a massa em função do tempo, tá certo? Agora, veja. Por que aqui é negativo, tá? Aqui a fórmula nós temos aqui o mais, né? E aqui é negativo. Então, nós adotamos aqui a taxa negativa. Por quê? Porque há um decrescimento, tá? Veja que aqui desintegra, né? Ou seja, está perdendo, vai diminuindo aqui, né? Nesse percentual, tá certo? Então, é por isso que aqui é negativo. Então, tenha muito cuidado com isso, tá certo? Quando você vai colocar positivo, né? Se vier um crescimento, é positivo. Se for um decrescimento, então a taxa vai ser negativa, tá? E para calcular massa da amostra em quilogramas daqui a 30 anos, basta substituir por 30 a variável t da função obtida no item A. Então, aqui é só colocar o 30 no lugar, né, do t, e vamos ter aqui essa potência, certo? Então, essa potência resolvendo com a calculadora científica, vamos chegar aproximadamente 0,93 e multiplicando por 4, então vamos ter então a massa 3,72 kg, tá? Após 30 anos aproximadamente. Na segunda questão, a função NT igual a 1000 vezes 0,2T indica o número de bactérias existente em um recipiente em que T é o número de horas decorridas e NT a quantidade de bactérias. Quanto tempo após o início do experimento haverá 64.000 bactérias? Um problema simples, tá, de função exponencial, simplesmente só substituir 64.000 em NT, né? Então, fazendo aqui então a substituição, passo o 1000 dividindo 64, fatoro aqui o 64, 2 a sexta. Vamos ter então aqui uma igualdade, né? Duas potências iguais, bases iguais, expoentes iguais. Então, T é igual a 30, né? 6 igual a 0,2T, então T é igual a 30. Então, após 30 horas, haverá 64.000 bactérias. Suponha que o crescimento de uma cultura de bactérias obedece à lei NT é igual a M vezes 2 elevado a T sobre 2, na qual N representa o número de bactérias no momento T, medido em horas. Se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas. Veja, nós temos aqui duas informações que já podemos substituir na expressão aqui, na expressão NT. 200 bactérias, que é o inicial, tá? Que vai ser 1000M, e 8 horas em T, tá? Então, fazendo então já a substituição, 200 e 8 horas, tá certo? Então, só o detalhe aqui, né, que teria que saber que esse 200 aqui é o inicial, tá? E resolvendo aqui a multiplicação, 3.200, então, daqui a, depois de 8 horas, será então a cultura, 3.200 bactérias. Um botânico, após registrar o crescimento diário de uma planta, verificou que o mesmo se dava de acordo com a função abaixo, com T representando o número de dias contados a partir do primeiro registro e FT, a altura em centímetros, da planta no dia T. Nessas condições, é correto afirmar que o tempo necessário para que essa planta atinja a altura de 88,18 centímetros é. Então, vamos colocar já aqui a função do crescimento dessa planta, tá? E substituir mais uma vez aqui, ó, substituir então esse valor aqui em FT, né? Passa aqui o 0,7, primeiro mesmo subtraindo, dividindo, e vamos ter então aqui esse número se colocando, fatorando em fatores primos, né? 3 a sétima, e mais uma vez aqui nós temos duas potências bases iguais, expoentes iguais, tá? Então, T é igual a 50. Então, daqui a 50 dias, a planta vai atingir, então, esta altura.
Vamos para a quinta questão, o último problema. Em uma xícara que já contém certa quantidade de açúcar, despeja-se café. A curva abaixo representa a função exponencial mt, que fornece a quantidade de açúcar não dissolvido em gramas, T minutos após o café ser despejado. Pelo gráfico, podemos concluir que, vamos colocar já o gráfico aqui, um gráfico de uma função exponencial. Vejam pelas alternativas que já temos uma cara aqui da função, tá? Um comportamento da função, ok? Então, aqui vamos ter uma constante, né? Aqui uma constante, tá certo? E também outra constante que temos que descobrir. Uma constante A e uma constante B, tá? Aqui todos elevado a 2 elevado, né? Vai ter esse comportamento 2 elevado a alguma coisa aqui, tá certo? Em que temos duas incógnitas, o A e o B. Vamos colocar aqui logo já a função, tá? Estamos aqui então a função e vamos descobrir quem é A e quem é B. Agora vejam só, nós temos no gráfico aqui 2 pontos explícitos, né? Por exemplo, 0,16, um ponto, e 154, outro ponto. Então, se temos 2 pontos, então eu posso aqui substituir nessa função e descubro então o A e o B. Vamos então descobrir então primeiro, né? Colocando já o primeiro ponto, M0 igual a 16. Então, aqui no lugar de T, 0, tá certo? E igual a 16, então aqui o fator 16, 2 a quarta. Então, vamos ter 2A é igual a 2 a quarta, né? Porque aqui vai dar 0, né? E A é igual a 4, certo? E agora, vamos pegar o outro ponto, 154, e substituir. Colocando 150 no lugar de T, tá? Já temos o A, né, que é 4, tá certo? Agora vamos descobrir o B. Então aqui eu já posso colocar 2 ao quadrado, tá certo? E fazer então a comparação, a igualdade, 4 menos 150 sobre B é igual a 2, tá? Resolvendo então essa expressão aqui simples, né? Vamos chegar aqui B igual a 75. Então já descobrimos o A, descobrimos o B, então descobrimos a função. Logo a função vai ser a letra A, né? Onde A é igual a 4 e B igual a 75, nós descobrimos aqui, tá certo? Bom, pessoal, então vamos encerrando, né? Eu vou encerrar com essa aula com vocês agora, mais uma aula, né, de função exponencial, mas eu quero passar agora um vídeo para vocês, tá? Um vídeo com a aplicação da função exponencial na datação por carbono 14, tá certo? O carbono 14 é um dos elementos químicos encontrados nos organismos vivos, tá? E é usado na datação de fósseis, tá? É um vídeo bem interessante, vocês vão gostar, tá certo? Mas aqui já vou me despedindo, tá? E até a próxima aula e fique com Deus, tá? Até mais. O carbono 14, um dos elementos químicos encontrados nos organismos vivos, é usado na datação de fósseis. O nitrogênio presente na atmosfera é atingido por nêutrons e, por meio de uma reação química, forma o carbono 14, um isótopo radioativo do carbono 12. O carbono 14 reage com o oxigênio da atmosfera e forma o dióxido de carbono, que é absorvido por vegetais e por outros seres vivos. Ao longo da vida de um indivíduo, as reações metabólicas fixam o carbono 14 em seu organismo, mantendo a porcentagem desse elemento e a do carbono 12 em equilíbrio. Quando o indivíduo morre, o acúmulo de carbono 14 deixa de ocorrer, mas o decaimento radioativo continua. Assim, por meio de medições desse decaimento, é possível fazer as datações. Como a desintegração do carbono 14 ocorre a uma taxa constante, a massa remanescente desse isótopo, em cada instante, pode ser representada por uma função exponencial decrescente. O parâmetro usado na datação é a meia-vida, que no caso do carbono 14 é de 5.730 anos. Esse é o tempo necessário para que a massa do carbono 14 se reduza à metade. Esse dado permitiu constatar, por exemplo, que a massa do carbono 14 em flautas de osso encontradas na China equivalia a 32,8% da que existiria se elas tivessem sido confeccionadas recentemente. Para fazer esse cálculo, chamamos de C a massa de carbono 14 da flauta
e substituímos essa informação na fórmula da função exponencial. Em seguida, atribuímos valores a t para encontrar um intervalo de 0,5 elevado a t, que contenha 0,328. Assim, concluímos que as flautas foram encontradas entre 1,6 e 1,7 meia-vida do carbono 14. Como uma meia-vida do carbono 14 corresponde a 5.730 anos, a datação das flautas para o intervalo de t entre 1,6 e 1,7 fica entre 9.168 e 9.741 anos. Esse método é muito usado por arqueólogos e antropólogos para descobrir a idade de fósseis, múmias e manuscritos. Um caso que se destaca é o dos manuscritos do Mar Morto, as escrituras mais antigas já encontradas do Velho Testamento. Pelo método da datação por carbono 14, pesquisadores descobriram que o material tem cerca de 2.000 anos. Esse método não é adequado para materiais com mais de 40.000 anos, pois após o período de 7 meias-vidas, a massa do carbono 14 se reduz a praticamente zero. Também não é possível aplicar a técnica a materiais com menos de 100 anos, pois eles ainda não sofreram um decaimento de radiação suficiente para a datação. As múmias egípcias, por exemplo, podem ser datadas por esse processo por pertencerem ao período entre 4.500 a.C. e 641 d.C. dentro da faixa de datação.